engano, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei. Testando aqui. Vamos lá. Beleza, 3 já. Ajustando, ver se a luz tá boa. Daqui a pouquinho, essa primeira live aí da série Fase de Desenvolvimento Infantil. Nosso convidado daqui a pouquinho aparece a partir das 9h30. Vai ser show de bola. Tá, tem bateria aí? Já? 2 minutinhos aí pra começar a live. Se você, como eu, que tá desesperado e não aguenta mais live, fica tranquilo. A gente tá fazendo isso pensando nas famílias, pensando principalmente nos cuidadores aí, nas mães, tudo mais. Olha aí, a Camila já entrou, está testando tudo certinho. Bom dia, Camila, tudo bem? Tá bom o volume aí? Como que tá as coisas aí? Ó, o Júlio Mantovani entrou. Seja bem-vindo, Henrico. A live de hoje é uma série de lives. A gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Então hoje a gente vai falar especificamente das necessidades de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Bem importante aí, os pais, as mães, todo mundo são os cuidadores aí, ficarem conectados com esse tema, vai ajudar bastante aí no desenvolvimento das crianças. Camila, como que tá o volume aí? Como que tá? Tá ótimo? O Jackson, não sei se ele vai ficar, entrou aí para ficar um pouquinho com a gente. A gente começa hoje essa... Ah, tá no tempo sim, tá no tempo sim. Quem tá falando no nome do Henrico, quem que é? A mamãe ou o papai? Que a Camila tem o Pietro, né? Pietro tá com quanto tempo, Camila? 1 ano e 10 meses? Vai falando as idades aí dos pequenos, pra gente... Vou anotando aqui também, né? Hoje a gente convidou um psicólogo para fazer parte dessa série, né? Vai ser dos 6 meses até os 11 anos de idade. E hoje a gente vai falar desses pequenininhos aí. Aí também, né? Como que é a criança? Como chama? É o Henrico, que tem 1 ano e 10 meses? Quem que tá falando por você aí? A gente tem o Pietro, então, hoje. A gente tem o Henrico. Bacana. Vamos lá, um pouquinho já começa. A gente entrou um pouquinho antes para ver luz, para ver tudo certinho. Olha lá, ó, o psico Edmilson já entrou. Nosso psicólogo vai participar de hoje. Vamos ver se ele já pede a autorização para ele entrar aí, para daqui a pouquinho a gente já começar a falar, para aproveitar o tempo das famílias, né? Isso, mamãe Rafaela. Aí, Rafaela, bom que a gente falar com você, né? Rafaela, Camila, vamos lá, a Renata entrou também. E aí, Odi, só pedir autorização para participar aí, pra gente começar. A gente já tem 2 mamães aqui já, 3 mamães na verdade, né? Uma mãe de um jovem, já 12 anos. A Rafaela tem o Henrico, de 1 ano e 10 meses. E a Camila tem o Pietro. Vamos lá, a gente tá vendo aqui, o psico ainda tá... Deixa eu ver se eu mando pra ele.
Olha a Kika aí participando com a gente. Bom dia, Kika, tudo bem? Kika não tem filhos, mas a Kika trabalha com a gente aqui na Tio Ninja, né? Especialista aí nas crianças menores. Especialista nas crianças menores aí. Vamos ver lá se o Edmilson está com a gente. Vamos dar mensagem para ele, ver se ele tá ok. Gente, ó, para vocês que estão aqui, qual que é o nosso foco hoje? A gente começa hoje um bate-papo e se a gente perceber que a gente precisa falar mais sobre esse tema, a gente vai gravar isso, né? A gente vai fazer um vídeo, a gente vai subir isso pro YouTube. A gente está criando um canal bem legal e esse canal ele vai ter uma série, a gente espera que seja uma série bem completa assim para as crianças até os 11 anos de idade. É importante a gente levar esse conteúdo para as famílias, porque a gente acredita que quanto mais conteúdo vocês tiverem, mais vai ser fácil, menos cobrança, vocês vão cobrar, menos autocobrança, né? A gente se preocupa muito com as crianças, mas com vocês, os pais, as mães, né? A gente precisa bastante disso, tá bom? Olha, a Bia chegou aí, a Luciana, a mãe da Bia, a Michele tá com a gente aí, a gente tá começando a nossa live, a Kika também, dando tchauzinho, olha aí, a Lúcia, ó, vocês vão colocando pra mim aqui a idade das crianças, tá bom? Coloca o nome e a idade das crianças, que às vezes vocês estão pelo perfil das crianças. O Gino não tá online, né? Ele tava online. Manda mensagem pra Ainda não. Vamos lá. Manda mensagem pra ele. A gente tá mandando uma mensagem aqui pro nosso psicólogo. E para você que chegou agora, ó, Luciana, Lúcia, deixa eu ver. Ah, visualizar, agora sim. Ó, a Kika tem a Maju, Kika. Maju de 1 aninho, o que ela é sua? Sua sobrinha, o que é? Vai falando pra mim aí. Vai falando pra mim o que ela é. Pega o fone do ouvido pra mim. O Matheus tá com 9 já, Michele. Caraca, o Matheus tá com 9 anos. Não acredito nisso. Olha lá. É a Angel Carvalho. Quem foi entrando aí, vai falando assim, o nome da criança, coloca a idade que a criança tem. Ó, a Kika colocou aqui que a gente tem a Maju de 1 aninho, que é a sobrinha dela. A Michele colocou o Matheus de 9 aninhos. A Luciana Bia tá com quanto? Tá com de 3 para 4 anos? Né? A gente tem aqui a Rafaela, que tem o Henrico de 1 ano e 10 meses. E a Camila também, que tem o Pietro de 1 ano e 10 meses. Ó, eu vou ver se... Eu vou fazer com o fone, que talvez fique até melhor o áudio. Eu queria que vocês me falassem do áudio aí, como que tá. Você vai ficar com... Se tá bom assim, e você vai ficar melhor com o fone de ouvido. Vamos lá. Fala, Di, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, iniciando esse diálogo. Ah, show de bola. Vamos. Fala mais um pouquinho, só para ver se o seu áudio tá bom, para ver se o pessoal aprova o áudio aí, porque é importante que o áudio esteja bom. Ótimo. Para a galera que vai assistir a gente, o pessoal que vai assistir a gente. Fala um pouquinho, ou talvez você diminua aí. O Ninja tem 2 filhos, 15 e 5 anos. Pensa... 5 aninhos. Eu não entendi aqui que você falou. Ó, você tem um filho de 14 e 5 anos. Pensa no tédio, é isso? Nessa quarentena? Pensa no... Não entendi essa parte. Som tá ok? Gente, olha só, vamos ver? Tá ok. Todo mundo me ouvindo. Todo mundo ouve o Edmilson, gente? Vê aí, dá um joinha aí. Manda um joinha aí quem ouve o Edmilson. Pra gente começar a falar do tema e aproveitar o nosso tempo aqui, tá bom? Fazer um tempo de qualidade aqui. Ótimo. Beleza. Di, Okay. Vamos lá. Antes de mais nada, seja bem-vindo. A nossa estrutura, a nossa ideia é que você dê toda a estrutura para a gente de conhecimento dessa parte do psicólogo, né, desse desenvolvimento infantil. Aqui a gente tem, na totalidade, de quase 90% de mães que nos contratam e são nossas parceiras, segue a gente no YouTube. Ela falou que tá um Tendel. Tendel significa bagunça, mãe louca. E é exatamente isso que a gente quer. Eu tenho conversado com várias mães, né? E nesse momento de isolamento social, elas têm tido algumas dificuldades, principalmente no caso da Angel. Ela tem um filho de 15, uma criança de 5.
algumas mamães de bebês, porque o que a gente veio trazer hoje é exatamente isso, é conhecimento, até para deixar as mães mais tranquilas, porque a gente vai falar um pouquinho disso hoje para organizar a nossa conversa. Então eu queria que você se apresentasse aí e fala um pouquinho de você para a gente já começar aqui a fazer o nosso trabalho. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Me chamo Edmilson Fernandes, eu sou psicólogo. O meu enfoque de estudo está sempre relacionado ao desenvolvimento humano, atrelado com educação. Durante a graduação, eu participei de uma pesquisa voltada à educação infantil e ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse trabalho, nós desenvolvemos uma larga pesquisa sobre o uso da medicação, né, que talvez a maioria das mães conheçam, que é o Concerta, o cloridato de metilfenidato, que é uma medicação dada para crianças que supostamente são diagnosticadas, às vezes pela escola, às vezes pela família, de forma indireta, como crianças hiperativas. Nessa pesquisa, nós descobrimos que, na maioria das vezes, o que essa criança tem é uma tendência emocional para alguns conflitos familiares ou outras questões do desenvolvimento natural do infanto, que são tratadas como patologia e até mesmo medicadas. Então, o intuito da gente iniciar esse diálogo hoje é até também preparar, né, pais, mães, com mais conhecimentos, para que eles venham a compreender o comportamento do seu filho e pensar também que esse sujeito, né, essa criança, esse menino, essa menina que vem fazer parte da nova família, ele passa por uma série de aprendizados. Entretanto, é muito importante considerar que o pai, a mãe e o cuidador também passa por uma série de aprendizados. É um reinventar-se quando você tem uma criança nova em casa. Maravilha. Seguinte, só para a gente não, né? Eu acho que o Júlio aqui perguntou. Então, se der para responder agora, responde. Talvez a gente entre no assunto e aí, à medida que a gente for conversando sobre o assunto, a gente vai falando, porque ele pergunta aqui, em qual teoria ou teorias você se baseia no desenvolvimento infantil? Se der para segurar um pouquinho agora, para a gente vai, porque, Júlio, se você conseguir ficar com a gente um pouquinho, porque a gente vai construir aqui um contexto, né? A gente precisa construir um contexto para a gente exatamente aí falar para você quais teorias nós vamos usar. O Edmilson é formado em psicologia, eu sou educador, sou formado em história, né? E a minha especialidade também é desenvolvimento humano, mas na área corporativa, né? E trabalho com inteligência emocional com crianças. Então a gente leva esse conhecimento, esse pilar dos 4 pilares da inteligência emocional. A ideia hoje não é falar especificamente sobre inteligência emocional aqui, mas a gente sabe que se a gente levar conteúdo para as famílias, a gente vai trabalhar o coeficiente intelectual e também a gente vai trabalhar esse coeficiente emocional. Da criança desde pequenininha, ela já começar a receber desses cuidadores direções para ela começar a sentir, colocar valores aí no que ela sente, começar a nomear aquilo que ela sente. Hoje, a gente vai começar esse assunto e, como eu disse para vocês anteriormente, a ideia é que a gente grave, né? A gente grave aí, a gente vai gravar um vídeo completando esse assunto aqui, porque numa live não dá para tratar completamente tudo que a gente quer. Então a gente vai gravar uns vídeos para subir no YouTube para tirar mais dúvidas das pessoas. Olha, a Peteca entrou aí, a Luma está com a gente. Então, Júlio, daqui a pouquinho a gente já vai respondendo a sua dúvida. E a dúvida do Júlio, gente, é muito pertinente. Júlio, você é da área da educação? Manda pra gente aí. O Di? Tá meio escuro aí onde você tá, mas não sei se as pessoas estão te vendo direito. Tá com a... Você tá vendo ele bem aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez seja o meu aqui. Tá ok, Di, pode continuar aí. Di, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Vamos dar uma start, né? Eu quero exatamente começar trabalhando em cima das necessidades que as crianças de 6 meses a 2 anos têm. Quais são as necessidades que, quando essa criança vem ao mundo, ela tem, e são necessidades básicas, assim, que a gente, como adulto, cuidador, a gente precisa saber o mínimo disso para cuidar dessas crianças. Ótimo. Já iniciando a resposta para o Júlio, né, introduzindo essa fala, elas possuem várias necessidades. Então, nós vamos falar de necessidades cognitivas, necessidades afetivas e necessidades sociais, de interação social.
Pensando no nível cognitivo, nós já podemos iniciar considerando que essa criança, ela já está, vamos pensar aqui, no 15º mês de desenvolvimento dela. Então, ela passou por 9 meses de maturação do feto até o seu nascimento. No 6º mês de idade, ela tem um sistema nervoso central que já é complexo e que ele vem se desenvolvendo de uma forma invariável. Então, as funções cognitivas, elas não vão se desenvolvendo de forma igualitárias. Então, a percepção, o sensório motor dela, o sensorial, o visual, o auditivo, cada função dessa cognitiva, ela vai se desenvolvendo de uma forma invariável em relação à outra. Então, nesse aspecto, é importante esse pai, essa mãe ou cuidador, ele oferecer estímulos para que essa criança possa desenvolver essas capacidades. Esses estímulos, eles precisam ser controlados, não podem ser estímulos excessivos, então, grandes ruídos, barulhos, fortes excessos de luz, de temperatura, vamos pensar aqui. Vamos pensar uma coisa. Ambientes seriam, vamos dizer assim. Vamos pensar assim, ó, a gente está falando de uma forma geral, né? Existem vários tipos de famílias e várias estruturas de família. Tem famílias, né? Isso é uma coisa importante que a gente vai falar hoje. Tem famílias que conseguem ter essa estrutura e tem famílias que não conseguem ter essa estrutura, né? Então a gente precisa pensar assim, a nível geral, esses cuidados com o ambiente é aquilo que você pode ter, né? E até para a gente também não levar a culpa para a mãe ou para o cuidador de forma geral. Porque a gente sabe que a gente vive num país com uma dimensão territorial de um continente e a relação social também influencia nessa criação, ok? Sim, com certeza. É sempre importante a gente repensar e pensar esse contexto, né, sociocultural, econômico, político. Então, existem essas diferenças. O que eu estou dizendo aqui é, dentro das capacidades, das possibilidades dessa família, preparar um ambiente, né, onde essa criança ela receba estimulação, então ela seja exigida perante o ambiente. Então, essa interação com esse pai, essa mãe a nível cognitivo, é mesmo, vamos pensar, esse brincar, esse acalentar. Então, o sorriso, no início da infância da criança, nos primeiros meses, ele está muito representado com a conexão e o afeto. Então, existe um apego. Se essa criança ela responde para esse cuidador com o qual ela tem mais contato com um sorriso, isso já é uma resposta de um apego que está sendo construído, de um afeto que está sendo relacionado. A nível emocional, essa criança ela passa por vários momentos de... Eu até fiz algumas anotações aqui, ó, de desconforto. Por exemplo, quando ela sente fome, quando ela está suja, quando ela está mijada, cagada, e ela precisa receber esse cuidado, ela sente situações de desconforto. Situações de frustração, quando ela está ali com fome chorando, e esse cuidador ele ainda não consegue atendê-la devido ao que ele já está praticando no momento. Então, conforme esse cuidador consegue atender as necessidades dela, isso vai se equilibrando entre essas sensações de desconforto, de fome, de frustração, por sensações de saciedade, quando é alimentada, de prazer, de amor. É sempre importante estar fazendo equilíbrio, né, entre essas sensações que esse infante sente. Tá, então na questão quando a gente vai falar sobre afetividade, olha, Edmilson, alguém pediu para você fechar já a folha da janela aí, o sol tá em você, e dá uma encostada aí. Vamos lá, gente. Para você que chegou agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente começou a introduzir o assunto sobre o desenvolvimento infantil. A gente está falando hoje de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. E a gente está falando agora qual que é um ambiente, como um ambiente precisa ser preparado para essa criança, né? Ele precisa ser preparado de várias maneiras. E uma coisa que eu quero falar bastante para vocês, e é uma coisa que eu tenho trazido tanto nos eventos que a gente tem feito com as crianças, a gente tem percebido. E quando eu falo da nova, a gente criou uma metodologia, a gente é um compilado de conhecimentos, né? Da educação e da inteligência emocional, e a gente percebeu uma coisa. As crianças, elas recebem tudo do meio, e se a família não sabe o que ela está entregando, até indiretamente, aquela criança ao longo da vida, ela vai sofrendo com esse meio. Então, assim, o Di falou até agora desse conforto, né, da criança, do choro de fome, do choro da fralda.
Tudo isso, a criança, como ela não sabe ainda se comunicar, ela não sabe verbalmente falar, ela tem um jeito de se comunicar. E aí, como que a mãe não precisa, a mãe também existe o lado da mãe, para a mãe não sentir culpa, né? A gente não está aqui para levar isso, a gente está aqui para levar mais conhecimento. Como que a gente pode fazer esse equilíbrio de a criança tem a necessidade dela, né? Ela já está ali, vamos pensar, tem 6 meses, ela já vai, vamos pensar nesse desenvolvimento dela, nesse crescimento dela, para ela chegar até os 2 anos. Vamos adiantar isso até para a gente falar para as famílias que estão em casa aí, como se preparar melhor, né? É uma opção, vocês não precisam seguir isso, não é uma regra, não é uma receita de bolo, né? Mas, a nível de conhecimento, como é que a gente precisa preparar essa criança desde pequenininha para ela continuar nesse processo? Qual processo exatamente? Nesse processo de crescimento. A criança tem 6 meses e elas têm as necessidades dela. Então ela está crescendo, igual no caso aqui, ó. A Kika falou aqui, ó. A Kika está com a sobrinha dela. A gente tem em casa a Camila, que ela tem o bebê dela de 1 ano e 10 meses. A gente também tem aqui outra mamãe que tem o Henrico de 1 ano e 10 meses. Essas mamães que estão em casa, aproveitem e façam perguntas, tá? Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, agora é o momento para a gente responder. Tanto como o olhar do educador, que é um olhar diferente do psicólogo. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Ó. É muito importante, então, preparar um ambiente que seja seguro para essa criança. Por quê? Essa criança só vai desenvolver a capacidade simbólica e de comunicação verbal após o 2º ano de vida. Então, essa criança ela não vai conseguir discernir ou até mesmo responder aos avisos, a todas as orientações desse adulto com relação aos riscos que ela possui. Entretanto, ela está numa fase de descoberta e de integração das suas funções cognitivas, motoras, afetivas. Então, essa criança ela precisa de um ambiente preparado, não precisa ser um ambiente de luxo, simplesmente um ambiente onde ela tenha estímulos, então objetos que ela possa manusear, que ela não venha ter risco de engolir, de se machucar, objetos de diversas formas, de diversas cores, de diversas texturas, para que ela vá conhecendo esse estímulo com o ambiente. E através disso, esse adulto pode ir também fazendo, contar histórias para ela. Isso vai conectando essa relação com a criança. Quando o adulto ele consegue se conectar com a necessidade da criança e aquilo que chama a atenção dela naquele momento, ao invés de tentar levar ela para um outro estímulo, ele consegue construir ali uma relação de afeto e de conexão. Nessa primeira parte da infância, o afeto, a conexão, acompanhado desse estímulo das funções motoras, visuais, auditivas, cognitivas, ele é o que essa criança mais precisa nesse momento. Então, nos primeiros 6 meses de vida, o que ela mais precisa é desse afeto. O que ela mais precisa, ela precisa ser assistida nesses primeiros 6 meses aí, com afeto. Respondendo a pergunta do Júlio, a gente tem um teórico que a gente estuda bastante, que é nessa primeira fase aí. Essa questão da relação da mãe ou do cuidador com a criança, fala pra gente aí, de quem que é esse estudo? Então, o conceito que eu vou usar aqui é o conceito de holding, que é essa capacidade da mãe de atender as necessidades da criança, e o conceito de objeto transicional ou fenômeno transicional, de um autor que é um psicanalista e pediatra chamado Winnicott, psicanalista inglês. Nessa parte dessa conexão e desse afeto com a mãe, mas também nós estamos usando alguns conceitos do Piaget, pensando as funções cognitivas e esse desenvolvimento da inteligência humana. O Winnicott, ele vai, inclusive, entrar nesse tema para dizer o seguinte: a partir do 4º mês de idade, a criança ela começa a desenvolver, dependendo do tipo de relação que ela tem com esse cuidador, uma relação com um terceiro elemento, que não é nem exatamente a parte interna dessa criança, esse seu eu, nem essa parte externa, que é a mãe. É um elemento intermediário. Que elemento pode ser esse? Pode ser o polegar, quando ele chupa esse dedo, no momento em que essa mãe está ausente e ele sente uma ansiedade frente a esse desamparo. Então ele vai se acalentar, chupando o próprio polegar, ou ele vai ter algum brinquedo ou objeto que ele já vem tendo, que ele desenvolve um determinado apego. Quem é mãe, quem é pai, quem cuida de criança, sabe que a criança, geralmente, ela tem um objeto que ela é muito apegada e que ela só consegue dormir com ele, muitas vezes.
esse elemento ele é muito importante. Por quê? Esse objeto, para a criança, ele representa essa mãe que está ausente. Uau. E esse objeto, ele não deve, agora é uma orientação muito clássica, ele não deve ser tirado da criança à força. Dentro do desenvolvimento natural dessa criança, ela vai se desapegar desse objeto, quando ela se sentir segura a ficar na ausência dessa mãe. Então, esse objeto ele funciona como uma âncora. A gente chegou num ponto que eu queria, assim, é o respeito pela criança, porque eu acompanho bastante uma teórica, aqui ela é bem conhecida no Brasil, e ela fala assim, que para ser pai e mãe precisa estudar. E eu sei que não é sempre que a gente pode, né, conhecer tudo sobre o universo, todos os universos que a gente vive, mas esse respeito com a criança, eu percebo muito nos entretenimentos e nessas viagens educacionais que a criança ela não tem um lugar de respeito como ela deveria. Assim, você pode até perceber, você que está em casa, né? Eu vou até colocar a pergunta da Camila daqui a pouco e a pergunta da Rafaela, tá? Não esqueci de vocês, não. Vocês estão colocando aqui, é isso mesmo. As crianças, elas não têm o mesmo respeito que um adulto tem. Um adulto chega numa roda de conversa, ele cumprimenta todos os adultos e a maioria não cumprimenta as crianças. É como se aquela criança ela não existisse. O adulto está em casa, a gente está numa reunião de família, a gente faz um churrasco para a família, mas o churrasco é para os adultos. Dificilmente as crianças elas têm uma atividade saudável. Normalmente elas são colocadas na frente de uma tela, que é a chupeta moderna, né? A televisão, o tablet, o celular é uma chupeta moderna. A criança não chora, fica ali na tela. E aí a gente acaba, depois que ela vai crescendo, a gente sente uma dificuldade de se relacionar com ela, né? Ela não me ouve, eu peço para ela as coisas, mas ela não faz. Então, já aproveitando esse gancho que ficou legal essa parte, ficou muito bom para entender, eu vou ver aqui o que a Michelle mandou. A Michelle falou interessante. A Luciana falou assim, a Bia chupa o dedo até hoje, é apegada ao paninho. Olha, o Seco entrou aí para assistir a gente, o Daniel Seco. Aí aqui tem a Luciana, vamos lá. Ó. Ela falou que sempre levou tranquilamente aí até 1 ano de idade. Vê para mim, Renata, não estou conseguindo ler. Agora nessa fase de 19 meses... Mas agora na fase de 1 ano e 9 meses ela está sentindo a dificuldade, né? Eu vou falar no aspecto como educador e aí você entra como psicólogo, tá? Sim. Rafa, a gente não te conhece, tá? Então aqui não é para fazer uma análise. E de forma geral, a gente está falando para todo mundo que está aqui, né? Então uma coisa é muito importante. Crianças e adultos, desde cedo, se tem essa conexão, é mais fácil para você ter um controle sobre ele quando ele é um bebezinho? É mais fácil. À medida que ele vai começando a explorar o ambiente, ele quer conhecer o novo. Então, assim, ele se relaciona com o meio, ele entende aquele objeto, ele quer o próximo. Ele se relaciona com aquele outro objeto, ele quer o próximo. Até 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, ele não andava. Provavelmente ele anda agora, o Henrico, e ele está querendo fazer uma exploração. Essa exploração, ela é muito rica para o desenvolvimento dele. É muito rica. Só que eu também entendo que, às vezes, o cuidador, e talvez muita responsabilidade, fica na cabeça das mães. E aí dificulta. Porque a mãe, às vezes, está fazendo o trabalho, home office, ou às vezes está fazendo um trabalho em casa, que é um trabalho importante, e ela não pode parar para exatamente fazer isso. Então, qual que é o quê da questão? Explorar a criança. Na teoria Montessori, tem uma fase da vida da criança que ela se apaixona por escada. E ela quer subir a escada, ela quer descer a escada, ela quer explorar um ambiente. Quando a gente fala de você se preparar no ambiente, olhe para a sua casa agora e veja. Todos os cômodos da sua casa está preparado para receber aquela criança que você tem? Tem quina, tem coisas de vidro. Como que é a sua casa? Porque você precisa se preparar para esse ser que está chegando, né? E essa fase das crianças começarem a andar e estão querendo explorar tudo, é a fase da dor nas costas. Sabe aquela coisa do pai pegando o filho? A gente precisa explorar, precisa levar nos lugares que pode, nos lugares que não pode. E eu vou dar um exemplo para passar a bola para o Edmilson. Antes de dar esse exemplo, eu quero agradecer a presença das pessoas que acabaram de entrar, para você que está com a gente aqui desde as 9h30. Uma coisa bacana, a gente está falando, é uma série de lives
sobre as fases do desenvolvimento infantil. E hoje são para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Tá bom? Você que chegou agora, a gente está nesse ponto. A gente já começou com o conteúdo, já falou um pouquinho do Winnicott, falou um pouquinho do Piaget. O Vallon não vai fugir disso, o Vygotsky não vai fugir disso. Mas olha só, quando meu filho era criança, pequenininho, a gente morava na casa da avó, né, da bisavó dele, e ele queria abrir a geladeira toda hora ele queria abrir a geladeira. Ele devia ter uns 2 anos, 2 anos e meio. O que eu fiz? Eu peguei uma pedra de gelo e eu coloquei na mão dele para ele segurar, para ele sentir a temperatura. Porque toda vez que eu falava, toda vez que alguém falava para ele não abrir, ele continuava abrindo. E quando a gente colocou aquele gelo na mão dele, ele me olhou e falou, nossa, papai, tá gelado. Eu falei, filho, aqui dentro dessa caixa, que ele entende, né? Aqui dentro dessa caixa tem isso, fica gelado. Né? Ele teve a mesma curiosidade com o fogão, a gente fez com o fogão, estava bem fraquinho, mas ele colocou a mão lá, filho, o fogo queima, né? Faz dodói. É importante não só tomar cuidado para aquilo que a gente vai falar, para a gente não gerar uma crença impossibilitadora, e isso é importante para desenvolvimento e para inteligência emocional, mas é como nós falamos. Né? A gente precisa se aproximar, precisa ter esse afeto. Eu sei que é difícil, eu também não tenho isso 24 horas por dia. Mas todas as vezes que eu vou falar com uma criança, com meu filho ou com alguém, cara, isso que vai sair da minha boca agora é um pensamento meu já, é um exercício. Eu vou possibilitar ou eu vou impossibilitar essa criança. Então é mais disso. Vamos falar dessa sequência dessas mães aí que têm crianças que já estão caminhando pela casa, já estão correndo pela casa. Fala pra gente um pouquinho disso. Sim. Então, essa fase dos 19 meses, né, é uma fase realmente quando essa criança ela já está conseguindo integrar, né, essas funções sensoriais e motoras. Então, realmente, ela vai querer usufruir de todo esse conhecimento e agora, o mais importante é você conseguir, né, você cuidador, conseguir integrar na realidade dessa criança alguns desafios. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, você não tem hoje condições socioeconômicas de comprar um brinquedo para entregar um desafio. Você vai pegar uma caixa de sapato, você faz um corte triangular na tampa, um circular e um quadrado. E você encontra e prepara um objeto triangular de papelão, um circular e um quadrado. E você vai entregar, por exemplo, para essa criança, para ela ir entendendo a questão das formas. Isso já é um raciocínio lógico que vai preparar ela para as funções cognitivas matemáticas. Qualquer tipo de aprendizagem que você desenvolva com ela, uma atividade que a desafie, vai prender a atenção dessa criança. Então, se você tiver algum tipo de brincadeira, algum tipo de atividade, aí você, Ninja, pode estar ofertando mais opções para desafiar essa criança nessa fase, é quando você vai conseguir ter maior controle sobre o ambiente que ela vai estar. Então, se ela ficar simplesmente no ambiente solto, realmente ela vai te dar muito mais trabalho, porque o que ela vai procurar? O novo, o desafio. Então, a ideia é você criar um contexto que a desafie. Só voltando uma parte importante que você trouxe, é como falar com a criança. Eu tive um contato de mais de 2 anos com dentistas que atendem crianças. Então, uma clínica odontológica de uma universidade que atende todos os públicos. E um dos maiores desafios do atendimento da odontologia infantil era desconstruir o trauma que as crianças já tinham de médicos ou dentistas, que vêm oriundos do quê? Das ameaças que geralmente os pais e as mães ou os cuidadores fazem para a criança quando ela comete algo que eles não querem. Então eles falam, vou te levar no dentista, no médico para tomar uma injeção. E essa criança, quando ela chega em um momento em que ela tem a necessidade de receber um atendimento, ela já desenvolve uma certa fobia para esse atendimento que é necessário. Então é muito importante esse pai e essa mãe, ou esse cuidador, tomar cuidado com o tipo de linguística que ele vai usar. Por quê? Você pode estar implantando medos, fobias no seu filho que vão repercutir após 5, 6 anos de idade. Não é no primeiro momento que elas fazem sentido, mas elas vêm a fazer parte dele. E a gente vai falar um pouquinho disso em outros dias, né? A gente vai falar das crianças mais velhas, e o próximo encontro nosso vai ser sobre as crianças que têm de 2 a 4 anos. A gente vai fatiando dessa maneira
para a gente falando das necessidades. Ó, eu não sei se a gente conseguiu responder o que a Luciana queria. Eu voltei aqui na pergunta da Luciana e vamos lá. Ó, se for a gente, acaba falando 1000 vezes, né? A gente não sabe o que é bom, o que é ruim para a fase do desenvolvimento. Luciana, talvez a gente já tenha até... Rafaela, talvez a gente já tenha até atendido, mas olha só, o nosso papel como educador, você imagina a criança na escola. As crianças estão em casa agora, as crianças que estariam na escola. Imagina o papel desse educador na escola, como ele precisa se comunicar com essa criança. Agora, você imagine se o educador gritasse, se isso é o educador ideal, né? Que não grite, que não tem essas posturas. Como que é estar numa sala com 15 crianças? É uma atenção total, né? E tem uma coisa que a gente utiliza aqui, faz parte da nossa metodologia, que é o rapport. O rapport, ele é uma ferramenta da programação neurolinguística que ele ajuda a gente a se conectar com a criança. É uma conexão fina e é uma conexão meio que sensorial. Para um bebê, você precisa desafiá-lo, como o Edmilson falou. Então, assim, ele vai falar e dependendo da linguística que você disser para ele, realmente ele não faz essa associação. Crianças dessa idade, elas associam por imagem. Então, assim, quer ver uma coisa? Se você falar assim para ele, não, Henrico, não pode fazer isso. O Henrico, ele não conhece o que é um não. Quando eu falo não para você, busca na sua cabeça aí a imagem do não. Agora, quando eu falo assim, Henrico, eu quero que você pegue essa pazinha e traga aqui para a mamãe, por favor. Henrico, eu gostaria muito que você trouxesse todos os seus brinquedos e colocasse aqui na sala para a gente brincar junto. Henrico, vamos guardar os brinquedos? Porque você fala assim, Henrico, não deixe o brinquedo na sala. Você está dando foco para aquilo que você não quer. Que tal a gente começar a dar foco, isso é para todo mundo que está ouvindo, naquilo que a gente quer, né? Henrico, vamos pegar aqui as coisas e vamos guardar agora juntos? No caso do Matheus, a mamãe Michele, no caso da Sofia, no caso do Pietro, das outras crianças que estão aqui, a gente precisa falar a nossa linguística como pai, educador, cuidador, precisa ser foco naquilo que a gente quer. E na questão desafio, cara, a nossa casa pode ser um mega desafio. Porque, o Edmilson, eu até gostaria que você falasse depois da questão da fantasia, segundo Freud, mas eu vou entrar na história aqui, tá bom? Papais e mamães, a gente está em casa agora, a gente está trabalhando. Eu sei disso. Mas o que a gente tem feito que tem ajudado? A gente tem construído para as famílias que a gente atende, rotinas de estudo, viés, rotinas de atividades. Então, atividades para fazer de manhã, atividades recreativas à tarde, atividades recreativas à noite. Então, por exemplo, uma criança que precisa dormir à noite, para ela ter o desenvolvimento dela. O ambiente noturno, ele tem que começar, por isso que chega à noite. Porque anoitece, a luz. Então, na sua casa tem que ser assim também. Você vai ter que se adaptar, colocar um tipo de música mais calma. Se for fazer uma brincadeira, contar uma história, fazer brincadeiras mais calmas. À noite, você está preparando o ambiente para a criança dormir. À tarde, normalmente, criança que depois que ela dorme, ela volta super agitada. À tarde é o momento de você colocar desafios na casa. Se os filhos de vocês já correm, cara, cria circuito em casa. Pega a cadeira, faz ele passar por baixo da cadeira, pega a fita, coloca o lençol, cria uma forma lúdica dele ficar em casa. Fala, filha, agora a gente está numa floresta e transforma a sua cozinha numa floresta. Eu sei que você deve estar falando, nossa, Ninja, você é louco. Não! Transforma a parte lúdica numa parte boa, né? Brincar desenvolve a criança. A criança, quando ela cresce, para ela crescer, essa é a primeira relação de mundo que ela tem, ela aprende brincando. Ela aprende a ganhar, perder, se frustrar. Então, Di, fala pra gente dessa questão da fantasia, da importância da história. Então, se eu for falar para vocês, criem desafios. Com coisas com texturas, cores, temperatura. A criança vai tocar, essa criança dessa idade, ela precisa aprender pelo toque. Ela aprende as coisas pelo toque. Di, fala um pouquinho dessa questão da fantasia pra gente. Ótimo. Gente, o Freud, ele descobre logo no início da criação da teoria dele de que a fantasia é um elemento importantíssimo, constituinte da saúde e de um ser humano adulto saudável. Por quê? A fantasia, ela entra como um elemento que ele protege
a nossa mentalidade, vamos pensar assim, a nossa psique, a nossa personalidade de situações de sofrimento. Então, quem aqui, por exemplo, nunca se passou por uma situação onde ocorreu algo muito grande e para você conseguir lidar com isso, você teve várias formas de assimilar. Então, você fala, aconteceu isso porque poderia ser melhor, assim, de outra forma não teria sido bom. Ou quantas vezes para você conseguir sair de um momento desafiador, você teve que puxar um gancho de criatividade ou até de, vamos pensar aqui, de fé, de acreditar em algo que você ainda não tinha palpável na sua realidade concreta. Então a fantasia, ela está presente no ser humano, ela é extremamente importante. E quando que o ser humano ele consegue desenvolver esse espaço para criatividade, vamos pensar assim, para essa fantasia? Agora eu vou fazer um link entre o Freud e o Winnicott, porque o Freud ele não atendia crianças menores de 3 anos. Quem fez isso foi o Winnicott. O Winnicott, ele considera que esse cuidador, que não exatamente eu estou falando da mãe, mas essa pessoa que tem uma melhor relação com essa criança, quando ela consegue ser suficientemente boa, e o que é suficientemente bom? Não existe cuidador perfeito, mas aquele cuidador que consegue atender as necessidades fisiológicas e de afeto dessa criança, que é pegar ela no colo, olhar no olho dela enquanto está amamentando, dar esse carinho físico para ela, essa criança ela consegue desenvolver essa relação com esse objeto transicional. Se esse objeto transicional existe, então tem até aqui uma pessoa, que eu me esqueci o nome, mas ela falou assim, minha filha ela tem um paninho dela, ela tem esse objeto. Se você conseguiu fazer a sua filha desenvolver esse objeto, quer dizer que você foi um cuidador suficientemente bom. Por quê? Esse objeto ele representa a mãe. Se a criança tem esse objeto, então quer dizer que esse cuidador, essa mãe, é bom para ela. Então ela quer essa conexão. Então esse já é um elemento prático para esse cuidador perceber se ele está conseguindo desenvolver uma relação de afeto e de apego importante com o seu filho ou filha. Se essa criança tem esse objeto, então ela está trazendo você para ela. Maravilha. Gi. A parte do objeto transicional, então ele vai permitir, depois que a criança se desapega dele, esse espaço. Eu só queria responder 3 coisas que entrou aqui, que eu acho bem importante. Uma das pessoas falou o seguinte, eu entendo que é importante permitir que a criança explore os espaços, mas até quando é o limite para ela conseguir depois respeitar na casa de terceiros, né? Então, esse é um desafio, pensar porque é o seguinte, a criança, quando ela está descobrindo esse espaço, ela não consegue, né, ter essa dimensão das normas sociais. Então, o que eu diria aqui é que, na realidade, somos nós adultos que não conseguimos compreender a fase do desenvolvimento que esse ser humano está. E é uma fase que nós também passamos. Então, eu não estou querendo dizer que essa pessoa está errada, mas, assim, realmente é um desafio colocar ela na casa de terceiros, de parentes, de amigos, e, às vezes, esses adultos não conseguem compreender. Mas não é uma responsabilidade da criança isso, entende? Então, deixa eu só falar um pouquinho disso que você falou. Deixa eu só pegar um pouquinho desse gancho que você falou aí, é o seguinte, a gente tem uma pressão social quanto a isso, né? Olha que bacana essa live, tem algumas perguntas que talvez a gente não consiga responder aqui, né? Já tem gente falando para a gente falar sobre birra, né? A gente tem uma pergunta aqui, ó, para você que chegou agora, a gente está falando sobre, é uma série de lives. A gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. E a de hoje, nós estamos falando de crianças de 6 meses a 2 anos de idade, né? O convidado aqui é o Edmilson, ele é psicólogo, eu sou o Ninja, eu sou educador, né? A Babalu Eventos está com a gente aqui, Guimarães. E aí a Camila falou, uma live sobre rotina, a gente pode falar sobre isso, mas o que a gente veio trazer aqui é conhecimento para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa, de repente... Eu penso muito assim como educador. Se eu vou num ambiente, eu sempre pensei nisso, se eu vou num ambiente que o meu filho não é bem-vindo, eu não ia. Se eu fosse num ambiente que eu percebesse que a criança, se esse recado se servir para você, pense bem nisso. Quantos ambientes você vai que eles respeitam as crianças? E como você consegue perceber isso? São os ambientes que têm integração adulto e criança. E não é aquele ambiente que você tem um restaurante, uma lanchonete, onde a criança fica num espaço baby, escondido, longe do adulto. Não é isso. O ambiente que respeita crianças é um ambiente integrado. E a gente está pensando numa coisa aqui, né?
Nós já passamos por essa faixa etária. Nós já tivemos aqui. Oi, Sil, turminha, que beijo. Né? Então, olha só, nós já passamos por essa faixa etária. Então, como é preciso respeitar essa criança? Se eu não estou respeitando ela, né? Eu sei que é um pouco difícil isso, é uma pressão, o pai, a tia, a avó, né? Às vezes é uma família mais tradicional e pensa diferente, tem um mapa diferente. Igual o meu mapa, o mapa do Di são diferentes. É um mapa de um educador, é um mapa de um psicólogo, e a gente está falando sobre o mesmo assunto. A gente consegue concordar em algumas coisas e discordar em outras. Mas eu sei como que é. Você imagina a família pressionando. Imagina a pressão em cima da mulher, né, em cima da mãe. É muito forte isso. Mas como a criança não consegue distinguir esse meio, é a gente que tem que assumir isso. Né? Vamos assumir. Vamos ficar, tá numa festa. A gente fazia muito isso, eu e a Renata aqui em casa. Ó, hoje quem que vai ficar mais tempo? Os amigos dela. Então eu ficava mais tempo com a criança. Era o contrário. Eram os meus amigos, ela ficava mais tempo. Ou a gente dividia, trazia ele, ficava no colo, dormia. Quantas vezes ele já dormiu numa cadeira, a gente conversando numa roda de amigos? A criança precisa ela precisa ter essa parte mais afetiva, essa parte trabalhada. Di, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que a gente precisa responder também. Vamos ver se eu consigo rolar no meu celular aqui, ó. Até quando é interessante criar atividades desafios? Essa pergunta foi do Nildar. Até quando é interessante criar atividades de desafio com a criança e até quando respeitar o tempo dela? Ó, talvez o que o Nildar tenha querendo falar aqui, não sei se ficou tão específico, é assim, Nildar, o desafio, os pais que estão em casa agora com crianças dessa idade e de outras idades, não se preocupem em querer preencher o dia todo do filho. A ideia não é preencher o dia todo. Como que o dia da criança era preenchido antes? Ela ia para a escola? Ela ia para a creche? Ela ficava com o cuidador? Você trabalhava? Se aproxime, eu sei que não vai ser igual, mas se aproxime mais aquilo que te deu um acalanto. Essa família precisa ter uma negociação, né? O pai e a mãe estão trabalhando em casa, então quem vai trabalhar de manhã, quem vai trabalhar à tarde? Ah, não, os dois precisam trabalhar no mesmo período. Ok, essa criança, ela precisa ter um tempo dela. Ela está vendo o pai e está vendo a mãe ali. Se ela tiver até 2 anos, ela não vai entender. Ela não entende essas regras sociais. Para ela quer o papai e quer a mamãe. Então, o importante nessa parte, Nildar, e para quem está ouvindo aí, é você entender que as crianças têm necessidades. Essas crianças especificamente, essa faixa etária, têm necessidade de carinho, de afeto e de um cuidado extremo, né? O cuidador, ele tem que preparar um ambiente de brincadeira até para deixar a criança sozinha depois, né? O ambiente que você tem na sua casa aí, dá para você deixar a criança engateando sozinha? Dá para deixar ela correndo sozinha? Se tiver algo que leve perigo para ela, quem que tem que tomar conta desse perigo é a gente, ela não enxerga esse perigo. Então, respeitar o tempo da criança, né? Quando a gente vai nas festas, a gente faz algumas atividades. Quando a criança não quer mais brincar, a gente deixa ir com o pai, deixa ir pro colo da mãe. Por quê? Daqui a pouco ele entende que se ele tiver vontade, ele vem de novo. Então, não tem uma regra, não tem uma régua para medir isso. Na verdade, é quem está interagindo com a criança. E as interações têm que ser assim. Tinta, bastante arte, deixa a criança desenhar, deixa a criança fazer pintura livre, deixa a criança imaginar. Então, conte histórias para ela imaginar, né? Deixa a criança caminhar pela casa, explore a casa com a criança, né? E aí você vai falando, ó, aqui é só com a mamãe, aqui não dá para ir agora, aqui quando você quiser ir ali, você precisa chamar o papai e a mamãe, não pode ir sozinho, não dá para ir sozinho agora, né? Você pode até falar, ó, faz dodói ali, porque é importante, você não vai deixar a criança descer uma escada e sair rolando, então faz dodói, mas mesmo assim a gente tem que preparar um ambiente. Di, cara, a gente é 10h16, a gente começou, falta acho que 10 minutos para a gente fazer um apanhado aí de tudo que a gente conversou, cara. Tem muitas perguntas ainda, mas as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai gravar um vídeo para vocês que estão assistindo agora, a gente ao vivo ou depois, e a gente vai gravar um vídeo respondendo essas perguntas. A gente vai subir esse vídeo no YouTube, tá bom? A gente vai fazer um vídeo porque a gente sabe que numa live não dá para trabalhar todos os assuntos. Pode deixar as perguntas, eu estou vendo perguntas sobre birra, eu estou vendo perguntas sobre rotina, né? Ó, eu vi aqui que a Camila pediu e a Rafa também pediu.
Tem outra pergunta do Nildar aqui que talvez não sei se vai dar tempo de da gente atender. O Juninho está com a gente, a Pâmela está com a gente. Deixa eu ver outra pergunta. A minha sobrinha minha sobrinha tem 1 ano e 4 meses e ela tem uma mania de bater e morder. Falo para ela que não pode, machuca, mas ela fica brava e dá tapa. Não sei o que fazer, Dia. Acho que essa a gente precisa responder agora. A criança bate, morde, a mãe não sabe o que fazer. Quer ficar com essa aí? Ela tem 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4 meses. Bate, morde. A Quando a criança mãe tem 1 ano e fala, 4 ela meses. fica... Então, Freud, né? Freud trata, né, das diversas fases, né, do desenvolvimento de um ser humano. E a primeira fase, né, de relação que o ser humano tem, de desenvolvimento, é a boca. Então, quando o ser humano nasce, o primeiro contato que ele tem com o mundo é a sucção através do amamentar. Então, uma criança, até 2 anos de idade, ela tem uma ligação muito forte com a boca. Então, para essa criança, exatamente morder, ela não quer machucar alguém, mas ela está querendo o quê, exatamente? Se apropriar daquilo. Então, é como se ela estivesse trazendo aquilo que ela gosta para dentro dela. Então, esse morder, ele não tem essa conotação de machucar. Já é importante ser adulto saber disso. De violência, Segundo ponto, se ela está batendo, tem que ver exatamente qual que é o tipo de ambiente que ela está. Se às vezes ela está vendo isso, se às vezes ela está vendo isso até em filme, TV, algum tipo de estímulo para ela bater, ou se talvez ela está sendo até, vamos dizer, quando ela está fazendo algo que não pode, às vezes o adulto não bate com força, mas ele pega a mão da criança e fala, não pode fazer isso. Então, esse tipo de toque, mesmo sem força, pode estar dando para ela esse estímulo. Agora, o que fazer, por exemplo? Se essa criança, ela bate e você não quer que ela bata, você estimula ela a fazer um carinho no momento que ela faz isso. Então, ela deu um tapa. Então, você pega ela e faz assim, carinho, carinho. Você vai modelando o comportamento dela. Você vai mostrando para ela que existe uma outra maneira dela responder. Então, isso é uma modelação. A cada vez que ela comete esse ato, você vai modelar. Então, ela deu um tapa, você faz, não, carinho, carinho é mais gostoso. Aí você sorri para ela. Ela tem essa estimulação através do sorriso. Ela entende que isso é positivo. Ô, Di, então deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Chutar alguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é importante que você trouxe. Então, a intenção da criança não tem a intenção de violência, certo? Isso é importante já saber. A criança, quando a criança vem, e você fala assim, cara, isso faz dodói, isso me deixa triste. Não. Né? Isso é bom, isso é ruim, porque assim, todos os estímulos estão vindo de fora, né? Então, assim, você falar para ela que você não gosta daquilo e que você gosta do que você gosta. Então, assim, mais uma vez, tá vendo? A nossa linguística, às vezes, a nossa forma que a gente fala, a forma como o nosso corpo fala, ele está ensinando a criança. A criança não está aprendendo de dentro para fora, ela está aprendendo de fora para dentro. O que ela está vendo do ambiente? Né? O que ela está vendo, como que as coisas se relacionam? Né? Existe discussão, existe apontamento de dedo, às vezes nem é isso. Às vezes é uma brincadeira até, é uma brincadeira do adulto, ou é uma TV, ou é um desenho, mas ela está compreendendo que aquilo é ok. Então, é levar para a criança aquilo que ela quer. É isso mesmo? É esse ponto? Isso, é isso mesmo. Já pegando um gancho, então, com a questão da birra, né? O que seria a birra, né? A birra é uma nomeação que nós adultos damos para uma resposta emocional da criança. Então, a criança, por que, por exemplo, ela faz a birra? Porque aquele é o único recurso que ela tem naquele momento para transmitir para você uma mensagem. Então, o primeiro elemento é você entender o que essa criança quer transmitir para você. Qual que é a mensagem que ela está te trazendo? Segundo ponto, se você não pode atender essa necessidade dela naquele momento, você pode, então, explicar para ela por que você não pode atender. E trazendo agora um elemento comportamental, né, do Skinner, existem 3 formas de nós lidarmos com o comportamento. A gente pode reforçar ele, atendendo ele, e ele vai se repetir. Nós podemos aplicar coerção, isso é punição, e a punição ela não vai fazer com que esse comportamento pare de acontecer.
Então, vamos dar um exemplo. Dá um exemplo do reforçar o comportamento. Vamos lá. A criança, ela está chorando, chorando, chorando. Dá um exemplo do reforçar o comportamento, de forma prática. Ótimo. Um tipo de reforçamento é, essa criança, ela começa a fazer muito barulho, muito choro, porque ela quer um objeto que ela não pode ter. Então é um copo de vidro. E ela quer, e esse adulto ele se cansa desse barulho que ela está fazendo, e ele entrega o copo para ela para se livrar do barulho. Vamos pensar que é o choro, a birra, ou até ele está com vergonha do ambiente, porque tem terceiros olhando, ele vai lá e entrega. Tá bom. Isso é um reforço. Essa criança ela já entendeu que esse comportamento vai funcionar novamente. Tá bom, agora vamos para a segunda questão e dar um exemplo. Vamos lá, fala da questão, dá um exemplo. Porque, Di, a hora que você terminar de fechar essa parte, a gente tem uma pergunta muito legal. Eu tenho que ver quem é, porque não apareceu para mim aqui. Deixa eu ver, qual que é o nome? Como que é? O Luther. A gente tem um amigo aqui que é o Luther, e ele está querendo saber qual que é a pergunta do Luther? Quem pode ser cuidador? Então a gente vai fechar com isso, tá bom? A pergunta do Luther. Mas dá um exemplo dessa segunda questão aí que o Skinner traz. Então, reforçar o comportamento. Às vezes a gente está cansado, a gente está... O ambiente, porque o ambiente que a gente está fala que como a gente é. Você pode ver, ninguém se comporta igual em todos os ambientes. Quando você está na sua casa, você se comporta de um jeito. Quando você está no ambiente, o ambiente dá uma moldada nas pessoas. Então as pessoas ficam um pouco pressionadas também. É um meio social. Aí vai um questionamento, assim, vai uma provocação. E uma provocação de educador, tá bom? Até quando você vai deixar de fazer as coisas que você deve fazer na mão dos outros? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que você precisa fazer e vai ficar ouvindo os outros? O seu filho, ele depende de você nessa fase de desenvolvimento. Você vai ficar ouvindo a opinião dos outros, ou você vai se informar, você vai ler, você vai buscar conhecimento, você vai aplicar. Vai ter crítica? Vai. E a última provocação, até quando você vai terceirizar a educação do seu filho? Isso é pesado, tá? Eu sei disso. Mas até quando? Até quando você vai deixar? Até quando a gente vai terceirizar isso? Tá bom? Gi, fala dessa segunda questão do Skinner aí, dá um exemplo rápido e a gente precisa responder a pergunta do Luther, tá? Antes da gente ir embora. Falta 5 minutos. Ótimo, hein? Então, o primeiro elemento é o reforço, o segundo elemento é a coerção, que é a punição. Quando você pune o comportamento de uma pessoa, você, na verdade, vai fazer com que ela somente não realize aquele comportamento na presença de quem o puniu. Então, isso é nítido na sociedade. Vamos pensar, uma pessoa que comete um crime, vamos imaginar um assalto. Ela não assalta na frente da polícia, porque ela sabe que ali ela pode ser presa. Mas na ausência da polícia, ela pode cometer esse ato. Então, isso a gente pode trazer para qualquer outra situação. Na presença de quem puniu, esse comportamento ele tende a diminuir. Mas, no geral... A próxima vez que eu ver você fazendo isso, você vai ver. Isso é uma coerção, né? Isso é uma coerção. Inclusive, aí entra até um segundo elemento. Isso é um tipo de violência psicológica, que é o quê? Quando você faz uma ameaça, você está fazendo um tipo de tortura. Por quê? Essa criança ela vai ficar ali imaginando o que pode acontecer com ela. Ela pode, por exemplo, até fantasiar que esses pais podem ir embora e deixar ela sozinha, nunca mais voltar. Ou então, quando esse pai e essa mãe precisam fazer uma viagem por necessidade, ela pode associar isso àquela ameaça lá atrás. Nossa, meu pai foi embora, tipo, tá 7 dias, por exemplo, viajando. Não quer mais voltar porque eu fiz aquela bagunça. Então é muito importante tomar cuidado com isso. Ô, Di, vamos lá. Eu acho que a gente precisa... eu vou fazer uma coisa aqui. Pode ser que o Instagram derrube a gente. Então, eu vou deixar com você, finalizando. Eu quero agradecer a presença de todos. 1 hora é pouco para falar sobre esse assunto. Se você está assistindo isso agora ou vai assistir depois, nós vamos gravar uma série de vídeos. O nosso tempo está acabando. A gente só tem 25 segundos. O Instagram acabou de me mostrar aqui. Gi, me perdoa. Agradeço você pela presença.
todo mundo que está aí, o nosso tempo está acabando. Um grande beijo. A gente vai responder essas perguntas em forma de vídeo, a gente vai subir isso para o YouTube. Gente, gratidão. E ó, última dica, leiam esse livro, Papai.